a esquerda, depois a esquerda de novo. Falou, galera, bem-vindo à Confraria dos Canalhas, Banca Nona Arte, Campus UFMG, Belo Horizonte. Anos com o prazer de companhias como a do Sérgio aqui, ó, que hoje vai ter uma prosa boa com a galera sobre Jean Giraud, também conhecido como Moebius. Eu, falar a verdade, eu tô meio velho, então assim, eu tô achando que na década de 70 eu já vi alguma coisa desse cara que chegava aqui através da metal pesado, o heavy metal, né? Na época que eu chamava heavy metal. Saudosa heavy metal. Eu sou um leitor mais recente, assim, de quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos na década de 90, né? E nessa época, quando eu comecei a pegar uns álbuns mais elaborados, assim, os álbuns europeus e tudo, e aí eu peguei uma coleção de graphic novels, né, de um cara que estava vendendo, e aí eu peguei aquela coleção, Os Mundos Fantásticos de Moebius. Foi igual essa coleção sua que você tem. Essa aí, né? A primeirona. Foi a primeira vez que eu li Moebius. Foi aqui. Mas essas são maravilhosas, essas revistas mesmo. É um marco, inclusive, editorial, né? Porque foi uma forma até mais de popularizar o trabalho do cara, porque essas edições de luxo aqui, isso era caríssimo na época, né? Você vê, essa aqui, ó, da Globo, só pra você ter uma ideia, ela custa 2.000 cruzeiros. Nessa época o brasileiro era milionário. Jean Giraud como Moebius, né? Porque na verdade é uma das vertentes, né? O Jean Giraud é quando ele vai fazer histórias mais calcadas na realidade, ou coisa assim, tipo o faroeste que ele faz o Blueberry, é Jean Giraud. Fenomenal, né? Fenomenal. Aí já é mais de pesquisa histórica. Quando né? ele despiroca, quando ele começa a viajar na maionese, aí é Moebius. Aquela história dos peiote, da mescalina, é verdade? Que ele mudou para os Estados Unidos, foi para Califórnia em plena Flower Power. Ele fala que foi uma coisa assim, que foi um evento na vida dele que mudou a perspectiva dele de realidade, de uma série de coisas. E expandiu o universo criativo dele. Então, tanto que foi ali que surgiu até essa proposta do nome, né? Que a fita Moebius, né, na verdade, tem a ver com a fita de Moebius, né? Que é uma estrutura matemática que ela tem um lado só. Por exemplo, você pega uma bola você pode ter um lado de fora e o lado de dentro. Sim. A superfície de Moebius, ela não tem lado de fora e lado de dentro, é um lado só. Dentro é fora e fora é dentro. Como é que é? Não entendi nada. É uma viagem assim. Mas Moebius é uma estrutura matemática? É uma fita. A ficção científica do Moebius, ela é meio que um choque de realidade, assim, que eu vejo, assim, sabe? É uma coisa meio espiritual, meio mística. Ele, na década de 90 e nos anos 2000, ele produziu muita coisa, cara. É. Inclusive a Nemo lançou um álbum recente dele com o Jodorowsky, né? Ou isso. Também... tem o Jodorowsky aqui também, que não é como o Moebius, mas já que citamos o cara, ó. Um grande parceiro do Moebius, né? Esse aqui não tomou mescalina, não, ele é a própria. Outra obra também, falando do Jodorowsky, que é legal também com o Moebius, na parceria dos dois, é uma que saiu aqui no Brasil, chama Os Olhos do Gato. Nossa, pra mim é obra-prima. Que a gente fala a respeito dos quadrinhos, que tem os vários formatos, temos o formato italiano, formatinho, Fumete, né? Fumete, que é os italianos, que... Pode até mostrar pra galera, pra exemplificar. Inclusive aqui dá até um gancho aqui, ó, o Mágico Vento é italiano, mas tem um trabalho do Moebius que eu acho fenomenal, que é o Tenente Blueberry. Que pra mim, aí quando eu descobri isso aqui, aí eu gostei mais do que a fase ficção científica dele. O europeu também sempre teve aquela postura assim de que quadrinho é coisa cool, né? Os americanos tornam a ver a coisa bem pulp mesmo. Agora os europeus sempre teve essa pretensão de ser uma coisa mais luxuosa, mais... A Europa tem uma visão cool. A Europa tem uma visão mais diferenciada dos quadrinhos, que os quadrinhos na Europa sempre mais foram... literatura, né? Não só literatura, mas é arte mesmo. Sempre foi considerado como arte. Essa concepção ela já chegou ao Brasil também, porque aqui durante muito tempo era chamado de gibi, né? Até uma forma popular, porque assim, nunca foi considerado pela academia mesmo. Eu lembro que tem professor aqui da Belas Artes mesmo que sempre me zoou aqui que eu ficava desencaminhando os alunos dele de desenho, porque ele ensinava desenho lá, né? Um curso
superior de desenho e eu vendia revistinha de super-herói pra galera aqui, revista. E fudia a noção dos aí caras, os né, de cara- anatomia e blá blá blá. E o interessante é porque todos, a grande maioria dos alunos de arte, de desenho, sempre teve uma boa relação comigo aqui na banca, exatamente porque as pessoas tinham esse costume de ler quadrinhos e se interessavam em desenhar. Aí ele fazia vestibular para arte, chegava lá, o professor dava bomba, né? Falou, não, arte nem é isso não. Mas hoje já esse preconceito também já caiu por terra. As principais vanguardas europeias foram influenciadas por quadrinhos. Se pegar Salvador Dalí, ele foi influenciado por um quadrinho até americano, que os próprios americanos não valorizavam tanto, que é o Little Nemo, né, cara? Aqui também é uma tira fantástico. espetacular. E linkar com o Moebius, É fácil. fazer um link do Little Nemo com o Moebius fez uma revisão do Little Nemo. Tem uma história do edição Little Nemo do Moebius. Você vai perceber que os quadrinhos europeus eles têm um conteúdo assim, mais elaborado. As histórias têm um tempo maior para acontecer. E não é aquele ritmo de 22 páginas para acontecer uma trama. A trama ela é mais estendida. A coisa mais evidente é que o quadrinho americano ele é industrial, né? Produção industrial. Igual você falou, já tem até o número de páginas certo. O cara já tem que bolar um roteiro que caiba naquela quantidade, naquele espaço. E o europeu já trabalhava com isso mais à vontade, né? Talvez Isso. até por causa desse conceito artístico. Uma coisa assim que é interessante falar, assim, dessa turma da Europa também, a gente comentou muito sobre o Moebius, né, o Henk Bilal. Citamos Bilal. Tem um outro cara também da turma Da Metal Roland, da Metal Roland, ele aqui é que o eu acho Humanoides que Associados. que ajudou muito assim essa visão mais xamânica, vamos dizer assim, da realidade que o Moebius tem, né? Que é o Philippe Drulet, né? E ele foi um dos caras, né, que junto com o Moebius é um dos fundadores, é um cara que vale muito a pena pegar a obra dele. Pena que no Brasil aqui tem pouquíssima coisa. Poderia, né, um apelo aí para as editoras é publicar esse cara, que esse cara também é um cara muito bacana. O Moebius, né, pontuar uma outra coisa que é interessante. A comicidade dele também, né? Que ele é piada, né, velho? Essa aqui é genial, o cara dando uma mijada no muro e a polícia dando uma dura no cara. Só que a urina dele transforma num monstro, engole o carro com a polícia tudo. Ele foge pra única pedra que tem no deserto. Lá atrás tem um cara batendo um barro, velho. Esse aqui, por exemplo, ele brinca até com a moldura. A própria moldura é uma história. Ah, sim, cara. Agora uma coisa também que eu já observei, os temas sexuais é recorrente, né? Gosta mesmo. Inclusive, a primeira vez que eu vi o famoso caralho de asa, foi o Moebius que eu vi pela primeira vez. Bom, então, quer fechar, porque a gente acaba tendo um pouco tempo, e é mais uma referência mesmo, tanto da banca, como da obra do cara, que é um dos mestres do quadrinho mesmo. Esse cara realmente, quem não conhece, tem sorte demais, porque vai conhecer uma coisa espetacular. A gente recomenda muito, né? Recomendação máxima aí, nossa, e da Confraria dos Canalhas, né, cara? Claro. Pode pegar que você vai ser feliz com o Moebius, viu, bicho? Gente, então confere aí, dá uma curtida pra nós, se tiver alguma ideia pra passar, comparece aqui na banca pra participar. As inscrições pra Confraria do Canalha estão sempre abertas. Tem que ser canalha, senão não entra. E dá um ok, passa aqui, de repente você tem um assunto legal pra conversar com a gente também. Galo doido! Ei!